Bom dia, espero que esse dia traga para você muitas bênçãos. Estamos no 12º dia da jornada espiritual e hoje nós temos como título Minha Maior Herança. E hoje nós vamos juntos tirar algumas lições espirituais para a nossa vida, para a nossa família. Eu espero que contribua para você e contribua com a sua família o tema de hoje, tá bem? Eu separei aqui e a primeira citação que eu tomei da jornada, eu vou colocar na tela aqui para vocês, e é essa daqui. Todas as manhãs e tardes devemos apresentar nossos filhos a Deus como sua herança remida com sangue, ensinando-lhes que seu principal dever e privilégio é amar e servir a Deus. Citação de Ellen G. White. Tem outra citação também, eu não vou colocar na tela, mas eu vou ler para vocês, que diz assim: o que tenhamos que fazer pelo homem, façamos antes que seja homem. Você entendeu a ideia desse dizer da jornada? Foi dito por Theodore Roosevelt. Interessante, queridos, que a jornada de hoje ela trouxe uma ênfase, um convite de Deus para nós entendermos aquilo que nós já temos vindo refletindo nas reflexões anteriores dessa jornada, né? De entrega, de realmente ver um cristianismo de essência, e vermos uma religiosidade aonde que nós entendemos que existe uma causa maior a qual nós devemos nos doar. E é por isso que hoje essa jornada, de maneira especial, ela vai falar a nós pais, né? Que nós temos uma grande responsabilidade, né? Você viu que a frase última que eu li dizia: o que devemos fazer pelo homem, né? Façamos antes que seja o homem. Quer dizer, o que devemos fazer por nossa família, façamos enquanto há tempo de fazer. O que devemos fazer por nossos filhos, façamos ainda enquanto há tempo de se fazer, enquanto são meninos, enquanto são meninos, enquanto são pequenos, enquanto podemos inculcar na mente deles princípios que vão, inevitavelmente, conduzir eles à eternidade ou à perdição eterna. Que responsabilidade, né? Talvez eu estou falando para alguém hoje que ainda não é pai, ainda não é mãe, mas eu tenho certeza que os princípios dessa jornada também podem servir para aqueles que ainda não têm filhos biológicos, mas se você for como eu, muito antes de eu ser pai, eu já, eu já tinha filhos de consideração, e às vezes quase da mesma idade que eu, era considerado porque aqueles que eu buscava educar, buscava aconselhar, buscava ajudar, trazer uma visão maior da vida. E eu tenho muitos desses que a vida tem me presenteado antes do meu pequeno filho Theo, pequeno filho biológico, mas todos nós temos também filhos espirituais. Então, esses princípios aqui que nós vamos tratar, eles podem ser aplicados também. É claro que a jornada de hoje ela foi muito específica, falando a mim e a você, papai, mãe, né? Que são feitos, alguns feitos pais e mães, não necessariamente de sangue, mas aqueles que cuidam e têm a responsabilidade de educar uma geração, educar meninos e meninas aí com princípios que nortearão as escolhas futuras deles, né? Os pais que eles devem se unir à igreja nesse ideal de ensinar que o conhecimento que nós passamos para os nossos filhos devem levar eles a comunicar uma verdade superior, elevada a esse mundo. Sabe, a igreja ela tem o seu papel, mas nada vai substituir o papel de uma família, de um lar, onde os pais entendem esse chamado. Por isso que os pais devem ensinar por palavras e exemplo o que significa se envolver-se com a obra de Deus. Quando nós falamos de entrega, nós falamos de se envolver com uma causa, como nós temos refletido nas nossas jornadas. Você talvez já deve ter olhado ao seu lado e nós estamos
em falta em nossos dias de uma geração que realmente queira se envolver com a causa de Deus, não é mesmo? Talvez essa é uma triste realidade que nós podemos ver, mas o problema não é que essa nova geração não queira se envolver. Talvez uma velha geração não ensinou a eles como se envolver, ou não mostrou, por exemplo, como se envolver. Enfim, o que nós podemos fazer, talvez Deus nos revele hoje, como nós podemos reverter esse quadro, se ele for real, na nossa vida, na nossa família, ou como nós podemos prevenir dessa triste realidade de ter uma geração de filhos e filhas que não queira se envolver, se entregar de maneira completa à obra de Deus. Por isso que eu escolhi uma citação em especial que foi colocado aqui na nossa jornada espiritual desse dia, do livro Conselhos sobre Escola Sabatina, de Ellen White, um livro especial, e ali tem uma citação muito forte. Nós vamos tirar 3 lições, 3 pontos importantes que eu gostaria de destacar nessa manhã para você, e juntos refletirmos e orarmos a respeito dessa citação. Vou colocar na tela aqui para você, para que nós possamos, então, acompanhar juntos. Uma citação que parece um pouquinho extensa, mas ela é bem objetiva. Diz assim: tem havido grande negligência por parte dos pais em procurar interessar os filhos no desenvolvimento da causa de Deus. Em muitas famílias, as crianças parecem ser postas de lado, como se fossem seres irresponsáveis. A fim de juntar riqueza para os filhos, muitos pais chegam mesmo a roubar a Deus de seu justo direito aos dízimos e ofertas, sem pensar que, assim fazendo, abrem a seus queridos uma porta de tentação que geralmente se demonstrará sua ruína. Bem forte, né? Eu li isso daqui e fiquei muito reflexivo. Essa citação ela nos faz pensar em 3 pontos. Eu vou colocar aqui na tela para vocês 3 pontos para qual nós podemos refletir e tirar algumas lições para o nosso dia de jornada hoje. O primeiro ponto é esse daqui. A jornada diz que os pais têm falhado em criar nos filhos interesses pela causa de Deus. Sabe, queridos, esse assunto ele não pode ser delegado, ele não pode ser terceirizado. Entendam muito bem, queridos, aquilo que eu e você devemos fazer para a nossa família não é encargo de mais ninguém. Deus nos deu essa incumbência. Precisamos intencionalmente ensinar nossos filhos a importância da causa de Deus. Essa é a primeira lição importante que eu gostaria de destacar dessa jornada hoje. A segunda é essa daqui. Essa negligência muitas vezes se dá pela infidelidade na devolução dos dízimos das ofertas por parte dos pais. A citação nos diz isso. Que muitas das negligências, uma delas que os pais elas negam para dar coisas boas, os filhos negam, são infiéis para com Deus. A infidelidade dos pais abrirá uma porta de tentação para os filhos e fará com que eles sigam pelo caminho da ruína espiritual. Queridos, nós somos responsáveis, enquanto Jesus não volta, pelo legado espiritual que vamos colocar na vida dos nossos filhos. Se que nós queremos que nossos filhos eles levem a sério a causa de Deus, as coisas de Deus, nós precisamos mostrar em nossa vida que a causa de Deus é nossa prioridade. E isso aplica às outras pessoas em nossa família também. Se nós não mostrarmos que nossa vida espiritual, que a nossa fidelidade com Deus, ela é importante, nossos filhos saberão disso. Mesmo que você não diga verbalmente isso para ele. Sabe, muitas vezes nossos irmãos, e isso afeta toda a família, nossos irmãos ou pais, não levam a sério nossa decisão pela verdade, porque eles próprios não percebem que
a nossa religião ou a nossa decisão ao lado de Deus é sério o suficiente, ou que nós levamos a sério aquilo que nós professamos. É muito forte isso, né? Por isso que nós deveríamos pensar, queridos, nesse ponto que foi trazido nessa jornada, nesse dia. E o terceiro ponto é que as crianças não podem ser postas de lado em assuntos espirituais. A citação ali do início da jornada, ela pontuou esse assunto também. Sabe, muitos adultos agem como se elas, os menores, as crianças, não tivessem nenhuma percepção espiritual. Pelo contrário, eu fico surpreso como as crianças, em tenra idade, elas têm uma percepção, elas absorvem tudo, 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 e chega a ser assustador. E eu tenho visualizado isso todos os dias, e é assustador ver como é que tudo que você faz, fala, age, se comporta, é imitado por elas. Meu pequeno Theo, ele me imita em tudo. Até ao soprar a comida para esfriar, ele imita. A minha feição facial, ele imita. Queridos, as crianças não podem ser postas de lado em assuntos espirituais. A visão espiritual das crianças ela é muito mais profunda e muitas vezes maior que a dos adultos. É interessante que nós ensinamos hábitos espirituais para o nosso pequeno dentro de casa. Um deles é, todos os momentos, nós ensinamos ele a orar quando se levanta, fazendo o culto de manhã, quando vai primeira refeição, faz agradecendo a Deus. Quando nós entramos no carro, vamos sair de carro, mesmo que for ir ali no centro e voltar, nós fazemos oração. Mas tem momentos que nós esquecemos disso. Então eu entro no carro, saio. Quando eu estou saindo, eu olho pelo espelho e ele está assim com a mãozinha. Opa, hora de orar. Eu paro o carro e oro. A percepção espiritual que eu estou imprimindo dele, às vezes é maior nele do que em mim. Ele não esquece, ele lembra do que tem que ser feito. Sabe, por esse motivo, Jesus desafiou nós a sermos como crianças. Crianças que com coração simples, com um olhar simples, elas estão absorvendo tudo e colocando em prática o que elas estão aprendendo. Por isso que hoje, queridos, a mensagem da jornada espiritual é um convite de Deus para mim e você traçarmos um plano específico para desenvolver o caráter dos nossos filhos ou de nossa família e confirmarmos diariamente o nosso compromisso em casa de criar neles o desejo de se comprometer pela causa de Deus. Por isso, queridos, de uma forma algo inevitável que nós temos que ter na rotina da nossa família é culto familiar. Por isso, coloque como prioridade, tem um momento, adapte ali a realidade da sua família, mas coloque horários de cultos, objetivos, mas que elas comecem a criar essa rotina para que elas entendam que o reino dos céus, que a causa de Deus, que coisas espirituais são importantes para a vida. Porque pai, mãe ou cuidadores fazem isso todos os dias, não por palavras, mas por prática. Deus abençoe seu dia e que você seja ricamente abençoado em deixar um legado para a sua família ou para os seus filhos, enquanto eles são meninos e não se tornaram homens. Que Deus o abençoe.